O engenhoso design das latas de alumínio para bebidas. Todos os anos, quase meio trilhão dessas latas são fabricadas, o que equivale a aproximadamente 15.000 latas por segundo. Então, vamos começar com o motivo pelo qual a lata tem esse formato cilíndrico. Por que elas são fabricadas com esse formato? Um engenheiro gostaria de fazer uma lata esférica, pois ela tem a menor superfície para um determinado volume e, portanto, usa a menor quantidade de material. Além disso, não tem cantos, então não há pontos fracos. Já que a pressão na lata tensiona uniformemente as paredes, mas não é uma fabricação prática e, além disso, ela rolaria na mesa. Como regra geral, embalamos o máximo possível e, neste caso, apenas 74% do volume total é ocupado pelo produto. Os outros 26% são um espaço vazio que não é utilizado no transporte ou na prateleira de uma loja. Um engenheiro poderia resolver esse problema. Fazendo um cuboide, ele pode ficar apoiado sobre uma mesa, mas é desconfortável de beber e de segurar, sendo mais fácil fabricar esta lata. Porém, esses cantos são pontos fracos e exigem paredes muito grossas, por isso o cuboide supera a esfera em eficiência de empacotamento, já que não há espaço desperdiçado, embora com o sacrifício de usar mais espessura na lata para conter o mesmo volume que a esfera. Para criar uma lata, os engenheiros usam um cilindro que possui elementos de ambas as formas. Visto de cima, é como uma esfera. E de lado, é como um cuboide. Um cilindro tem um fator de empacotamento máximo de 91%. Não é tão bom quanto o cuboide, mas é melhor que a esfera. Embora o mais importante seja que os cilindros podem ser fabricados em altas velocidades. A lata começa como este disco chamado corpo, recortado de uma folha de alumínio com aproximadamente 0,3 de milímetro de espessura. O primeiro passo começa com um molde de estampagem, no qual o corpo de alumínio é colocado. E então, um anel de fixação é colocado por cima. Vamos observar uma seção do molde. Um punção cilíndrico pressiona o corpo formando o esboço. Esse processo é chamado de estampagem profunda. Esse esboço tem aproximadamente 88 milímetros de diâmetro, maior do que a lata final, por isso ele é estampado novamente. Esse processo começa com esse esboço e utiliza outro punção cilíndrico e outro sistema de estampagem. O punção pressiona o esboço através do molde de estampagem e o transforma em um esboço com um diâmetro mais estreito e alto. Agora tem 65 milímetros, mas ainda não é alto o suficiente. Um punção empurra esse esboço através da ferramenta de estampagem do Bodymaker. O esboço mantém o mesmo diâmetro e fica mais alto, e as paredes mais finas. Se observarmos esse processo de perto, veremos a parede inicial espessa e, após o estiramento, a parede fica mais fina. O estiramento é realizado em 3 etapas, cada uma tornando as paredes mais finas e a lata mais alta. Após esticar o esboço, forma-se a cúpula na parte inferior. Isso requer uma ferramenta de domo convexo e um punção com uma ranhura côncava correspondente. À medida que o punção pressiona a lata para baixo sobre a ferramenta de cúpula, a base da lata se transforma em uma cúpula. E é graças à cúpula que se reduz a quantidade de material necessária para fabricá-la. Uma cúpula é um arco que gira ao redor de seu centro. A curvatura distribui a carga vertical, o que permite que ela resista a mais pressão do que uma viga plana. Na cúpula, é possível que você observe 2 números grandes. Esses números gravados em relevo estão gravados na ferramenta do domo. O primeiro número indica a linha de produção na fábrica e o segundo número indica o número do Bodymaker. O Bodymaker é a máquina que realiza os processos de repuxo, estiramento e o domo. Esses números ajudam a solucionar problemas de produção, já que a fabricação de uma lata é realizada em uma velocidade muito alta. Esses 3 últimos passos, repuxo, estiramento e domo, acontecem todos em uma passada contínua e em apenas 1/7 de segundo. O punção se move a uma velocidade máxima de 11 metros por segundo e experimenta uma aceleração máxima de 45 Gs. Esse processo é executado de forma contínua durante 6 meses ou cerca de 100 milhões de ciclos. Antes que a máquina precise de manutenção, agora, se você olhar de perto a parte superior do corpo da lata, verá que as bordas estão onduladas e irregulares. Essas irregularidades ocorrem durante a formação. Para obter uma borda uniforme e agradável, cerca de 6 milímetros da parte superior são cortados. Com uma parte superior uniforme, agora é possível fechar a lata, mas antes que o fechamento aconteça, um design colorido é impresso no exterior. O termo artístico na indústria é decoração. O interior recebe um tratamento. Um verniz epóxi aplicado por spray separa o conteúdo da lata de suas paredes de alumínio. Isso evita que a bebida adquira um sabor metálico e que os ácidos da bebida dissolvam o alumínio.
A próxima etapa forma o gargalo da lata. Processo chamado de fechamento do gargalo. É a parte do corpo da lata que se estreita para dentro. Este processo de estrangulamento requer 11 etapas. A formação começa com uma lata de lados retos. A parte superior é ligeiramente trazida para dentro e esse processo é repetido várias vezes na parede da lata até que o diâmetro final seja atingido. A mudança no tamanho do gargalo em cada etapa é tão sutil que mal se nota a diferença entre uma etapa e a seguinte. Cada uma dessas etapas funciona inserindo um molde interno no gargalo da lata e, em seguida, pressionando o molde ao redor do exterior. A ferramenta de fechamento do gargalo é retirada e a lata passa para a próxima etapa. O fechamento do gargalo é feito em várias etapas diferentes para evitar rugas ou dobras no alumínio fino. Desde a década de 1960, o diâmetro das tampas das latas foi reduzido em 6 mm, de 60 para 54 mm atualmente. Isso parece uma quantidade pequena, mas a indústria de latas de alumínio produz mais de 100 bilhões de latas por ano. Então, uma redução de 6 mm economiza pelo menos 90 milhões de quilos de alumínio por ano. Essa quantidade formaria um cubo sólido de alumínio com 32 metros de lado. Compare isso com um avião 787, que tem uma envergadura de 60 metros. Agora, já formado o necking, a parte superior possui uma borda chamada aba, que se alarga levemente e permite fixar a tampa ao corpo. O que nos leva à próxima característica brilhante do design, o duplo fechamento. As latas de aço antigas eram fabricadas soldadas ou com solda nas extremidades, o que frequentemente contaminava o conteúdo da lata. Por outro lado, as latas de hoje utilizam um duplo fechamento hermético, que também é feito muito rapidamente. Esta lata está cortada ao meio para que vocês possam ver a seção transversal do duplo fechamento. Para criar esse fechamento, uma máquina utiliza duas operações básicas. A primeira operação curva a aba da tampa sobre a borda da lata e a segunda operação pressiona o metal para formar um fechamento hermético. Embora as operações em si sejam simples, elas exigem alta precisão. Peças desalinhadas por uma pequena fração de milímetro fazem com que o duplo fechamento falhe. Além da fixação da tampa e do corpo da lata, um composto de vedação garante que nenhum gás escape pelo duplo fechamento. O composto é aplicado como líquido e depois endurece para formar uma junta. As tampas são colocadas depois que as latas são preenchidas, prendendo assim os gases para criar pressões de 30 psi ou o dobro da pressão atmosférica. No refrigerante, o dióxido de carbono produz a pressão e em bebidas não carbonatadas, como sucos, adiciona-se nitrogênio. Então, por que uma lata de bebida é pressurizada? Porque a pressão interna cria uma lata forte apesar de suas paredes finas. Aperte uma lata fechada e pressurizada. Ela mal cede. Depois aperte uma lata vazia. Ela se dobra facilmente. As paredes das latas são finas, com apenas 75 micrômetros de espessura e são frágeis. Mas a pressão interna de uma lata selada empurra igualmente para fora e assim mantém a parede sob tensão. Essa tensão é fundamental. A parede fina age como uma corrente sob compressão. Não tem força, mas sob tensão é muito resistente. A pressão interna reforça as latas para que possam ser empilhadas com segurança. Uma lata pressurizada suporta facilmente o peso de um adulto humano médio. Ela também adiciona resistência suficiente para que não precise dos reforços laterais, como esta lata de aço sem pressão interna para alimentos. Embora esteja pressurizada a 2 atmosferas, uma lata pode experimentar até 4 atmosferas de pressão interna durante sua vida útil, devido a temperaturas elevadas, por isso a lata é projetada para suportar até 6 atmosferas ou 90 psi antes que o domo ou a tampa se deformem. Por que há uma lingueta no topo da lata? Parece uma pergunta boba. De que outra forma eu a abriria? As primeiras latas de aço eram chamadas de flat tops, tampas planas, por razões bastante óbvias. Utilize um abridor especial para fazer um furo para beber e um furo para ventilação. O anel foi inventado na década de 1960 para que não fosse necessário um abridor de garrafas. O anel funcionava assim. Você levanta este anel para ventilar a lata e puxa o anel para criar a abertura. Bem fácil. Mas agora você tem esse anel solto. As latas estão pedindo para você não jogar lixo no chão, mas infelizmente essas abas foram jogadas no chão, onde as bordas afiadas cortam os pés descalços dos banhistas ou ferem a vida selvagem. Em resposta, a indústria de latas de bebidas inventou a moderna tampa de rosca com anel. Essa pequena aba envolveu engenharia inteligente. A aba começa como uma alavanca de segunda classe. Isso é como um carrinho de mão, porque a ponta da aba é o ponto de apoio e o rebite é a carga.
O esforço é aplicado na extremidade. Mas aqui está a parte genial. No momento em que a lata é aberta, a lingueta se transforma em uma alavanca de primeira classe, como uma gangorra, onde a carga agora está na ponta e o ponto de apoio é o rebite. É possível ver claramente como a aba, quando funciona como um carrinho de mão, levanta o rebite. Na verdade, parte do motivo pelo qual esse design inteligente funciona é porque a pressão dentro da lata ajuda a reforçar o rebite para cima, o que por sua vez pressiona a borda externa da parte superior até que a lata seja aberta, e então a lingueta se transforma em uma alavanca de gangorra. Olhando de dentro da lata, é possível ver como a aba se abre pela primeira vez perto do rebite. Se você tentasse simplesmente forçar a seção de metal marcada na lata usando a aba como uma alavanca de primeira classe com o rebite como ponto de apoio, estaria lutando contra a pressão dentro da lata. A aba seria enorme e cara. Se quiser saber mais sobre o ciclo de vida completo da lata de alumínio, assista a este vídeo animado da Rexam que descreve a fabricação e a reciclagem das latas. Hoje em dia, uma lata de alumínio típica contém 70% de material reciclado. Além disso, o Discovery's How It's Made tem ótimas imagens das máquinas de fabricação. Aqui estão duas animações diferentes, passo a passo, de todo o processo de formação das latas. E por fim, estas são duas animações detalhadas dos processos de embutimento e reembutimento do esboço. A lata de alumínio para bebidas é tão onipresente que é fácil considerá-la algo comum. Mas, da próxima vez que tomar um gole, pense nas décadas de design engenhoso necessárias para criar essa maravilha da engenharia moderna. Eu sou Bill Hammack, o engenheiro. Agradeço à Rexam por nos fornecer latas de alumínio em várias etapas de produção e muito obrigado aos engenheiros especialistas que enviaram respostas detalhadas e úteis para este vídeo. Muitíssimo obrigado ao mundolatas.com pela tradução deste vídeo para o espanhol. Visite engineerguy.com para uma prévia. Você pode conferir os próximos projetos e vídeos de bastidores. Por exemplo, você pode assistir a um vídeo dos primeiros protótipos desta lata de bebida e se cadastrar para se tornar um espectador privilegiado. Obrigado novamente.